Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 30 de julho. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Certo dia, tendo entrado numa barca com os discípulos, disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto faziam a travessia, ele adormeceu. E grande ventania se desencadeou sobre o lago, enchendo d'água a barca e pondo-os em perigo. Lucas 8, 22 a 23. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Lei que se fundamenta na certeza do futuro. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos. Meta do dia: desenvolver a justiça. Desejar ao outro o que desejaria para si mesmo. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando ao anjo da guarda o estímulo à reforma íntima. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, que consigamos trabalhar no nosso íntimo o seu amor, a fraternidade, a nossa reforma íntima. Amado Mestre Jesus, fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, hoje, domingo, as atividades rotineiras que nós fazemos, campanha de fraternidade e demais atividades, no dia de hoje não iremos realizar, porque estamos envolvidos na prévia da Concafras de 2025. E então, só no finalzinho da tarde, às 6 horas, que nós iremos realizar o culto do Evangelho no lar, que é transmitido para o YouTube de nossa Casa Espírita. Meus amigos, amanhã, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna. É o dia que a gente inicia o tratamento espiritual. Então, se você deseja fazer o tratamento espiritual em nossa Casa Espírita, amanhã, a partir das 8 horas da noite, estaremos a postos para recebê-los. Queremos lembrar que nós temos o WhatsApp, você pode entrar em contato conosco para mais esclarecimentos. É o 66 984 66 71 10. Também você pode deixar suas mensagens, suas impressões em nossas redes sociais. Nós temos um convite muito importante para fazer. No próximo sábado, às 4:30 da tarde, nós iremos iniciar os cursos da Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. Então, você é o nosso convidado para conhecer o Espiritismo. Então, já faça a sua inscrição, ainda hoje, agora, nesse instante, porque depois você pode esquecer. Na descrição de nosso vídeo, nós temos o link para a inscrição, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Nós vamos para a nossa comunicação 98 desse livro.
requisitaram um certo Simão Cirineu, o pai de Alexandre e de Rufo, que passava vindo do campo, a fim de que carregasse a cruz dele. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Então vamos para a mensagem desta manhã, que está no livro O Consolador, pergunta 316. Pergunta: aceitando Jesus o auxílio de Simão, o cirineu, desejava deixar um novo ensinamento às criaturas? Resposta: essa passagem evangélica encerra o ensinamento do Cristo, concernente à necessidade de cooperação fraternal entre os homens em todos os trâmites da vida. Comunicação de Emmanuel, publicada no O Consolador, da editora FEB, pergunta 316. Uma pergunta bem curtinha, né? Aliás, a resposta bem curtinha que o Emmanuel nos dá, mas de grande profundidade. O Cirineu, ele revela para todos nós aquela essência de Jesus que faltava, que é o compromisso de auxiliar a todos no caminho. E aqui ele mostra para nós, nesse momento supremo da vida do Cristo, em que Jesus carregava a sua cruz. Já havia caído, e em volta de Jesus encontravam-se os soldados que protegiam Jesus de dois momentos: do pessoal, a população, os judeus que ali se encontravam, de assassinar Jesus antes dele chegar ao Calvário, como também evitar uma fuga de Jesus. Jesus encontrava-se muito dolorido na sua estrutura moral, na sua estrutura física, porque ali representava uma reparação da humanidade inteira. Jesus nunca errou, sempre cumpriu a vontade do Pai. E nesse momento em que a ele é chamado a aprovação suprema, há necessidade do auxílio na caminhada. E isso se aplica a todos nós que somos convidados por Jesus também a continuar avante na tarefa da nossa encarnação, de um auxiliar o outro. Como diz a agenda de reforma íntima do dia de hoje, nós devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Então, que esse exemplo do Simão de Cirene, que auxilia Jesus a carregar a cruz, ele mostra para todos nós, terrenos, a necessidade da cooperação fraternal, a necessidade de amparar, da fraternidade, da bondade em nosso ser, sempre estendendo as mãos para auxiliar um ao outro. Então, esse é o exemplo que o Emmanuel nos trata aqui nessa mensagem, que é mostrar que a humanidade inteira precisa de auxiliar um ao outro. Não adianta, meus amigos, a gente se fechar num cubículo e dizer que não precisamos de ajuda de ninguém. O próprio Cristo nos deu esse exemplo da necessidade do amparo. Então, que cada um
de nós, a partir de hoje, consigamos desenvolver no nosso coração, nos nossos pensamentos, sensibilizando-nos da necessidade de amparar sempre, em todos os momentos do nosso dia a dia. Então, vamos, nesse instante, nos preparando para a prece, buscando sempre na espiritualidade superior o nosso aconchego para as decisões da vida. Então, roguemos à Mãe Santíssima, que sempre está a nos auxiliar também. Graças a Deus. Amada Mãe Santíssima, a Santa das Santas, aquela que cumpriu todo o compromisso com a humanidade terrena, dizendo sim, mostrando para todos nós a importância de nos dedicarmos ao Evangelho do Cristo. Queremos nesse instante, Mãe Santíssima, pedir à legião dos servos de Maria que adentre aos lares, às repartições, onde se encontram aqueles irmãos entristecidos, deprimidos, com ideações suicidas e até aqueles que tentaram suicídio. Que esses irmãos possam, nesse instante, receber do plano espiritual superior as instruções necessárias para devolver de seus corações os ideais suicidas. Rogamos ainda, Mãe Santíssima, o amparo a tantos irmãos que suicidaram, todos aqueles que conhecemos, aqueles que a gente nunca ouviu falar, mas que desencarnou por meio do suicídio. Que o seu amor envolva todos esses irmãos. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.